Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa sexta-feira com a aula de Geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 48. Vamos dar continuidade falando sobre moradias. Em aulas passadas eu falei que desde o princípio, desde o surgimento da humanidade, né, o ser humano ele se viu na obrigação de procurar um abrigo, certo? Para se proteger contra o sol, a chuva, de alguns animais perigosos. E assim teve a evolução dos abrigos até se tornar as casas que nós temos hoje em dia. Para dar início, vocês vão acompanhar a leitura desse poema que está na página 48, que fala sem casa. O título deste poema é Sem Casa. Sem sala, sem quarto, sem casa. Vocês sabiam, né, que há muitas pessoas que infelizmente não têm abrigos para viver. Não tem uma casa, nem uma casa simplesinha que seja, não tem para viver. Isso é muito triste por conta da desigualdade social que há no nosso país e também em outros países. E isso acomete muitas e muitas pessoas, infelizmente. Vocês sabiam que muitas pessoas não têm casa para morar? Onde elas dormem? Fazem a higiene pessoal ou preparam as refeições? Vamos ler agora este poema, que diz Sem Casa. Acompanhem aí a leitura. Tem gente que não tem casa, mora ao léu. Debaixo da ponte, no céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos, certo? Então, infelizmente, como nós vimos aqui no poema, muitas pessoas não têm uma casa onde onde o corpo destas pessoas podem se abrigar depois de um dia longo de trabalho, né? Elas dormem embaixo das pontes, pelas praças. Infelizmente, isso acontece. Vamos aqui ver essas questõezinhas. De acordo com o poema, onde moram as pessoas que não têm casa? E aí, onde é que elas moram? Moram na rua. Sublinhe no poema, outra questão. Sublinhe no poema o que as pessoas devem ter. O que as pessoas devem ter, né? É um direito que todas as pessoas devem ter. Está na Constituição, mas esses deveres não são cumpridos com todas as pessoas, né? O que elas devem ter? Vocês vão sublinhar aí no texto o que elas devem ter no poema, certo? Na outra questão, em sua opinião, por que há gente que não tem casa para morar? Por que tem tanta gente que não tem casa para morar? Vocês vão responder aí de acordo com a opinião de vocês, tá bom? E agora nós vamos ver os tipos de moradia, tá? Nós sabemos que nem todas as moradias são iguais, certo? Há vários tipos de moradias. Vamos acompanhar o texto da página 49. Existem diversos tipos de moradias. A casa térrea é uma moradia com um andar. Então, a casa térrea é uma casa com um andar só, né? É o estilo da nossa casa, térrea. O sobrado é uma moradia com um andar acima do térreo. Então, o sobrado é aquelas casas, né, que tem uma parte de baixo e a outra aqui na parte de cima. E o apartamento é uma moradia que fica em um prédio, que tem vários andares, certo? Então, nós estamos vendo a imagem de uma casa térrea, certo? Essa primeira imagem dessa casa aí rosa é uma casa térrea, um estilo de casa térrea. É o estilo da nossa que nós moramos. Também é muito comum ter aqui na nossa região, na nossa cidade, essas casas de sobrado, certo? Que tem a parte térrea e tem um andar. E também tem pessoas que moram em apartamentos. Também aqui é comum, não tão comum, né? Nem todo mundo mora em prédios assim, mas também tem aqui na nossa cidade, certo? Que são os apartamentos que são vários andares, né? Um em cima do outro. Na outra questão, nessa questão falando sobre os tipos de moradia, diz assim:
Qual dessas moradias se parece mais com a sua? O que é parecido? O que é diferente? Então, vocês vão aí circular a casa dessas casas aqui, dessas moradias, qual é a mais parecida com a sua, tá bom? Na outra página, na página 50, nós vamos ver agora como são feitas as moradias. Do que são feitas as moradias? Vamos acompanhar aqui o texto. As moradias podem ser feitas de madeira, tijolos, barro, pedras ou palha. Mas a construção de uma moradia não depende só dos materiais utilizados. Depende também do modo de vida das pessoas que vão habitá-la. Por isso, as moradias são construídas de acordo com os costumes de seus moradores. Então, as moradias, elas vão depender, a sua construção vão depender muito da cultura do local, muito do clima também do local, certo? Do estilo de vida que as pessoas têm em determinadas regiões, certo? Então, não depende só do material, não, tipo assim, eu quero ter uma casa de tijolo, mas tem que ver o local onde ela vive, certo? Uma casa de tijolo em lugares muito frios não é indicado. O indicado é em locais muito, muito frios, é indicado casas de madeira, certo? No nosso país, a maioria são de tijolo, porque o nosso clima é tropical, certo? Então é um pouco mais quente. Então, por isso que aqui tem muitas casas de tijolo. Mas em outras regiões, em outros países, como por exemplo o Canadá, que fica lá perto do Polo Norte, lá é muito, muito frio. Então, a maioria das casas lá são feitas de madeira, porque a madeira esquenta mais. Vamos continuar aqui com a leitura. Muitas moradias são de alvenaria, que é o nosso tipo de casa, né? A casa de tijolo. Isto é, são construídas com tijolos, blocos de concreto e cimento. Então, casas de alvenaria são essas casas que são feitas de tijolo, blocos de concreto e cimento. Existem casas feitas de barro, socado de pedaços de madeira entrecruzados. Moradias construídas com essa técnica são chamadas de casas de taipa ou de pau a pique. Então, na nossa região aqui também, no Nordeste, também é comum a gente ver esses tipos de casa, certo? De taipa ou de pau a pique. Antigamente, né, as pessoas não tinham tantos recursos assim para fazer uma casa de alvenaria. Então, era mais prático fazer uma casa de barro, né? Uma casa que é o barro e entrelaçado aí com a madeira. E essas casas são chamadas de taipa ou pau a pique, certo? Ainda é muito comum a gente ver esses tipos de casa, certo? Mas antes, bem antes, uns anos atrás, era bem mais comum. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão tendo um pouquinho mais de recurso. Vamos continuar a leitura aí na página 51. As moradias indígenas geralmente são feitas de materiais retirados da natureza, como a madeira e a palha. Mas cada povo indígena tem seu jeito de construir a moradia. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de casa de povos indígenas. Eles retiram os recursos da própria natureza. Recursos simples, né? Como a palha e a madeira. Tá bom? E esse estilo de casa dos indígenas não é também porque eles não têm condições de fazer uma de alvenaria. Muitas vezes eles podem até ter, mas é porque esse tipo de casa faz parte da cultura deles. E eles querem permanecer, né, com essa cultura até os dias de hoje. Também existem as casas de palafitas. Vamos continuar aí a leitura. As casas de palafitas são casas de madeira construídas sobre estacas às margens dos rios. Isso impede que a água do rio entre na casa durante os períodos de cheia. Então, esses tipos de casa também elas são bem comuns lá na região da Amazônia, né? Porque lá em Manaus, né? Aquelas regiões ribeirinhas, porque lá tem muitos rios, certo? Então, em períodos chuvosos, tem os períodos de cheia dos rios. E aí eles constroem as casas sobre essas estacas aí, que são chamadas palafitas. São casas também todas de madeira, né? Madeira. E aí elas são bem altas assim. E a parte de baixo, né, fica correndo o rio ali.
certo? Vamos passar a página. E aqui na página 52 tem assim: marque com um X os materiais que foram utilizados na construção da sua moradia. Então, vocês têm aqui alguns materiais, vocês vão fazer um X em qual desses materiais foram utilizados para fazer a sua casa, tá bom? Tem a madeira, palha, cimento, tijolo, folhas e vidro, tá bom? Você vai marcar os materiais que se você acha que só foi um, marca um. Se você acha que foi mais de um, pode marcar 2, 3, tá bom? Na quarta questão diz assim: agora faça um desenho mostrando onde os materiais que você assinalou foram utilizados na construção da sua casa. Então, agora depois vocês vão fazer um desenho, né, da casa de vocês, mostrando onde esses materiais que vocês marcaram foram utilizados na construção da casa de vocês, tá bom? E a outra atividade é na folha impressa, tá bom? Com a data do dia 31, a atividade de geografia, que diz assim: observe as fotos e escreva com que material as moradias foram feitas. Então, aqui tem 4 tipos de casas. Aí tem a primeira, você vai dizer aí de que ela foi feita, certo? Tem a segunda aí, que são os iglus, certo? Você vai dizer do que ele foi feito esse iglu aqui, lá das regiões do Polo Norte, não é isso? Tem os prédios aí, você vai dizer do que ele foi feito. E as casas indígenas aí, você também vai colocar do que ela foi feita. Na outra questão, marque com X os materiais que foram usados na construção da sua moradia. Aqui você também, igual a questão do livro, você vai fazer um X aqui no material que foi feito a sua casa. Na outra questão diz assim: leia o poema e ligue os animais citados na sua moradia. Ó, aqui é um poema que diz assim: a casa e seu dono. Cada dono, né, tem sua casinha. Vamos ler aqui. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Então, esse poema ele foi escrito pelo José Elias, certo? Tirado lá da Caixa Mágica de Surpresas. E agora você vai ligar o animalzinho à moradia deles, ó. Quem é que tem a casa bonita? Aí você vai ver qual é o que tem a casa bonita. Lembrando, é só ver aí qual é o que rima, certo? O que rima com bonita? É jumento, elefante, macaco, barata, cabrito ou abelha? De lata, quem é que mora na casa de lata? De telha, de caco, a casa elegante e de cimento. Aí você vai ligar qual é o animalzinho aqui a cada moradia, ok? Bons estudos e até a próxima semana. Tchau!